Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja com você, onde quer que você estiver. Saudações, sejam bem-vindos ao nosso estudo Lidando com o Poder, e hoje nós vamos falar sobre o rei Uzias. Quero pedir para que você abra a tua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas, capítulo 26. Assim diz a palavra do Senhor: todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Vamos parar por aqui, vamos orar neste momento, pedir a orientação de Deus para o nosso estudo desta noite. Vamos orar? Deus, te agradecemos por esta noite, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor está nos dando e pedimos que o teu Espírito nos conduza neste estudo, que o teu Espírito nos ajude a entender o estudo, ajude-nos a colocar em prática as lições que vamos aprender com o estudo desta noite. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, nós vamos falar sobre o rei Uzias. Vou compartilhar com vocês alguns dados pessoais de Uzias. O significado do seu nome é força de Deus ou minha força é Deus. Seus pais foi o rei Amazias, a sua mãe, o nome dela era Jecolias, tá? Sua família, a Bíblia fala sobre uma de suas esposas chamada Jerusa e um dos seus filhos, Jotão, que vai ser aquele que vai substituir Uzias no trono quando Uzias falecer. A duração do seu reinado, diz a Bíblia que Uzias começou a reinar com 16 anos de idade e reinou por um período de 52 anos em Jerusalém. O território governado por ele foi o Reino do Sul, mais precisamente a capital, Jerusalém. A morte de Uzias, que foi trágica. Ele não foi assassinado, não morreu na guerra, mas ele morreu de uma doença que na época era chamada de lepra. Hoje dá-se um outro nome a esta doença, chama-se hoje hanseníase, e nós vamos ver como foi que Uzias ficou leproso. Então Uzias, ele faleceu por conta desta doença, que na época era uma doença que não tinha cura. Nós vamos ver como isso aconteceu. Então, vamos lá. Vamos apresentar um esboço dos acontecimentos do reinado de Uzias. Vejamos os feitos de Uzias, e nos feitos eu quero destacar inicialmente os acertos, os pontos positivos do rei Uzias. Primeiro, a sua fidelidade ao Senhor. A Bíblia vai dizer que Uzias fez o que era reto aos olhos do Senhor, o que era bom aos olhos do Senhor. Uzias buscou o Senhor. Ele não só fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas buscou também ter um relacionamento de qualidade com o Senhor. Uzias, além de sua fidelidade ao Senhor, além de buscar o Senhor, ele se destacou em construções. Ele edificou cidades, ele construiu torres. Então Elias se destacou nessa parte também. Uzias, ele, de uma certa forma, ele vai se interessar pela agricultura. Ele vai mandar cavar poços no deserto, ele vai se dedicar à agricultura, vai se dedicar à criação de animais, a todas estas coisas
Uzias vai fazer? Uzias, ele foi um rei envolvido com muitas guerras. Ele lutou com muitas nações e Deus deu vitória a Uzias sobre estas nações. Nós vamos ver algumas guerras que ele travou contra os filisteus, contra os árabes e contra outras nações. Uzias tinha um exército numeroso. Ele tinha como generais, ele tinha cerca de 2.600 homens como generais, e ele tinha um exército com mais de 300.000 guerreiros prontos para batalha. Então, nós vamos ver que Uzias, ele se destacou em várias guerras, ele construiu algumas armas para que os seus soldados pudessem vencer as guerras. A gente vai ver que Uzias investiu muito no preparo dos seus guerreiros para lutar contra os seus inimigos. Então, nós vamos ver nessa fase aí, a fase boa do governo de Uzias, que ele se destacou pela sua fidelidade ao Senhor, ele buscou o Senhor, ele foi um rei que construiu cidades, edificou cidades, foi um rei que investiu na agricultura, e foi um rei que, além de ser guerreiro, ele investiu na produção de armas que pudesse dar ao seu exército superioridade sobre o exército inimigo. Por isso, ele teve várias vitórias aí. Mas, em dado momento da sua trajetória, Uzias, ele comete alguns erros. Até aqui, ele vem acertando, até aqui, Deus vem dando vitórias a Uzias sobre os seus oponentes, mas a partir desse momento, ele vai cometer um erro gravíssimo. Vejamos o erro de Uzias. Vejamos a sua insensatez. Ele foi insensato. No capítulo 26, versículo 16, fala sobre a ação tola de Uzias. Uzias, no auge do seu governo, no auge do seu poder, ele torna-se vaidoso, torna-se arrogante, torna-se egoísta. Ele entra no templo para queimar incenso no altar. Ele entra no templo para queimar incenso no altar. Quando ele faz isso, os sacerdotes se aproximam dele e diz que ele não deveria fazer isto, porque a função do rei não era queimar incenso ao Senhor. A função do rei era governar a nação. Queimar incenso ao Senhor era a função dos sacerdotes. Mas Uzias, ele não aceita com facilidade essa exortação. Talvez por ser rei, ele se achava no direito de fazer o que ele quisesse fazer. E ele não aceitou muito bem, e por não ter sido humilde, ele é acometido pela lepra. Os sacerdotes observam que alguma coisa diferente está acontecendo com ele, eles identificam que é a lepra, eles então tiram Uzias do templo e isolam Uzias, porque, segundo a lei mosaica, o leproso não poderia estar presente no templo, estar presente na casa do Senhor. Então, vejamos essas situações aí. Ele foi insensato, porque entrou na casa do Senhor para queimar incenso ao Senhor. Ele foi arrogante, porque ele não deu ouvidos à voz dos sacerdotes. E quais foram as consequências da arrogância, do orgulho, da prepotência de Uzias? Duas consequências. Primeira consequência, ele foi acometido pela lepra. A lepra na antiguidade era uma doença que não tinha cura para ela. E entre alguns povos, a lepra ela era considerada como uma punição dos deuses para aqueles que estavam em pecado contra esses deuses. Então, Uzias, ele foi acometido pela lepra,
E a segunda consequência de sua arrogância foi que ele foi condenado a uma vida de solidão. Ou seja, Uzias é forçado a viver em isolamento até o final da sua vida. Talvez por Uzias ser rei, ele não foi para o Vale dos Leprosos, que era uma região que existia em que os leprosos ficavam lá. Mas por ser rei, tiraram ele do palácio e colocaram ele numa casa, e lá ele ficou até o fim dos seus dias. Bom, que lições práticas podemos tirar dessa história para a nossa vida? Eu quero compartilhar com vocês 5 lições que podemos tirar da vida de Uzias, da história de Uzias para a nossa vida. 5 lições que nos dizem o que devemos e o que não devemos fazer. Primeira lição: o crescimento é algo natural e necessário, mas devemos vigiar para não sermos contaminados com a soberba. O crescimento é algo natural e necessário. Todos nós queremos crescer academicamente, queremos crescer profissionalmente, queremos crescer emocionalmente, nós queremos crescer em todas as áreas da nossa vida, mas temos que ter cuidado para que este desejo de crescimento não nos contamine com a soberba, não faça de nós pessoas arrogantes, pessoas prepotentes. Segunda lição: a soberba endurece nossos ouvidos em relação aos conselhos de pessoas sábias. Quando Uzias está no templo para queimar incenso ao Senhor, os sacerdotes entram e alertam que ele não deveria fazer aquilo, que não era a função dele, e se ele fizesse, o Senhor iria puni-lo. Ele não dá ouvido à voz dos sacerdotes. Então, a soberba, ela endurece os nossos ouvidos, ela fecha os nossos ouvidos para não darmos atenção à voz das pessoas mais experientes, das pessoas sábias. O autor de Provérbios, ele vai dizer o seguinte: não havendo sábia direção, cai o povo. Um povo que não tem um líder sábio, este povo ele acaba fracassando, perecendo, caindo, cometendo erros. É o que nós vamos ver ao longo da história do povo judeu. Alguns reis que governavam este povo eram reis insensatos. Por isto o povo sofreu por muitos anos. Por isto o povo foi levado para o exílio. Depois o povo foi espalhado entre várias nações pela insensatez dos seus governantes. O sábio continua dizendo o seguinte: mas na multidão de conselheiros há segurança. Onde não há conselho, fracassam os projetos. Mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Com medidas de prudência farás a guerra, mas na multidão de conselheiros está a vitória. Então, a segunda lição que nós aprendemos é ter cuidado com a soberba, porque ela pode fechar os nossos ouvidos para a voz da razão, para a voz da sabedoria, para a voz das pessoas mais experientes. A terceira lição que nós podemos aprender com a história do rei Uzias é a seguinte: a soberba nos deixa surdos para os conselhos de Deus. E quando nós ficamos surdos para os conselhos de Deus, nós somos seduzidos pela voz de Satanás. Observe o que os sacerdotes lhe falaram: sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. No entanto, seus ouvidos estavam fechados para ouvir a voz de Deus pela boca dos seus sacerdotes. Ele estava obstinado em seu pecado, ele estava cego pelo poder e pelo sucesso. O sucesso pode ser a maior prova na vida de uma pessoa. Há um ditado popular
que diz o seguinte: se você quer saber quem é uma pessoa, quem ela é de fato, dê a esta pessoa poder. Então, nós vamos ver que a soberba, ela pode fechar os nossos ouvidos para a voz do Senhor. Quarta lição: o poder não nos isenta de limites. O poder não nos isenta de limites. Uzias era rei e não sacerdote. A função dele não era oferecer incenso, holocaustos, a função dele era governar. Ele deveria se colocar na posição de rei e não ultrapassar aquilo que o Senhor lhe havia confiado. Veja, por exemplo, quando Deus criou o jardim do Éden, criou o ser humano, criou tudo, Deus disse ao homem que ele poderia comer de todos os frutos que estavam no jardim do Éden, menos do fruto da árvore do conhecimento. Deste ele não poderia comer. Mesmo lá no Éden, num lugar perfeito, num lugar de paz plena, mesmo lá Deus pré-estabeleceu limites. O que o ser humano poderia fazer e o que o ser humano não poderia fazer. Uzias, ele não deu ouvido, ele pensou que o fato dele ser rei, isto não iria limitá-lo, não iria dar a ele limites em certas coisas. E por último, última lição, a palavra de Deus é balizadora, é ela quem põe o limite. Sim, Uzias podia ser rei, mas nem por isso ele estava acima da lei que o Senhor tinha estabelecido. A lei dizia que o privilégio, o serviço do templo seria feito pelos levitas, pelos descendentes de Arão, e Uzias não era descendente de Arão. A Bíblia vai dizer o seguinte: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Isaías, escrevendo no capítulo 40 do seu livro, versículo 8, ele fala: a erva seca e a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Então a palavra de Deus, ela vai sempre ser a balizadora, ela vai ser a bússola, ela vai ser ela vai servir para nos orientar quanto ao que devemos e não devemos fazer. É a palavra de Deus que vai fazer isto. Quero concluir o nosso estudo dizendo o seguinte: Uzias teve um excelente começo, mas ele teve um fim trágico. O que serve de advertência para nos mantermos vigilantes e orarmos pedindo ao Senhor que nos ajude a começar bem, continuar bem e terminar a nossa trajetória bem. Entenda que o bom começo não é garantia de um final feliz, pois a ambição pecaminosa já foi a ruína de muitos servos do Senhor. Por isso, vigiemos para não cairmos na tentação da ambição. Certa feita, um escritor, escrevendo sobre Uzias, ele disse o seguinte: Uzias, o soldado, foi derrotado pelo próprio orgulho. Uzias, o construtor, destruiu o próprio ministério e seu testemunho. E Uzias, o lavrador, ceifou a colheita dolorosa daquilo que havia semeado. Ou seja, Uzias, o grande rei, o grande homem, ele mesmo se destruiu com a sua atitude de desobediência ao Senhor. Uzias não soube lidar com o poder. Uzias foi reprovado pelo Senhor. Por isso, meu conselho para você e o conselho da Bíblia para nós: cuidado com o poder. Não deixe que ele suba a sua cabeça. Entenda o poder como uma dádiva de Deus, como um presente de Deus. Entenda que a nossa vida aqui, ela é transitória.
A nossa vida é uma grande oportunidade que Deus nos deu e por isso vamos viver esta grande dádiva, esse grande presente da melhor maneira possível, de uma maneira sábia, de uma maneira que, quando chegar o momento do nosso encontro com o eterno Criador, possamos ouvir dele: bom está, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Vamos orar? Deus, te agradecemos pela tua misericórdia, te agradecemos pela tua presença em nossa vida e te pedimos que o Senhor nos ajude a não fecharmos os nossos ouvidos para a tua palavra. Ajude-nos a não nos deixarmos dominar pelo orgulho, pela arrogância. Ajude-nos a entender que somos teus servos e aqui estamos para te servir, aqui estamos para fazer a tua vontade. Ajude-nos a entender que as oportunidades que o Senhor nos dá estas oportunidades para que nós possamos abençoar outras vidas. Senhor, nos abençoe. Esteja conosco durante a nossa trajetória aqui. Esteja nos conduzindo nas escolhas e nos caminhos pelos quais nós teremos que passar. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja com você e até o nosso próximo encontro, querendo Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Cante. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei.
Você pode erguer as suas mãos a Ele e dizer: Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora.